Boa noite e bem-vindo ao Universo Superior. Hoje eu vou mostrar para vocês as 10 evidências, né, de que comprovam a existência de algum tipo de artefato ou acontecimento histórico que comprova a existência de alienígenas em nosso planeta. Espero que vocês gostem e vamos para as evidências. Existem muitas pessoas, né, que ao redor do mundo, do globo terrestre, que não acreditam em nenhum tipo de vida alienígena, ou seja, extraterrestre, muito menos em que ela seja mais inteligente do que nós, não é isso? Alguns acham isso absurdo, claro, eu entendo, e uma coisa muito, vamos dizer, coisa do capiroto, né? Por outro lado, outros acham, a maioria, é menos o volume da galera também, né, vamos dizer, a minoria, apenas acreditam, mas também afirma que as formas de vida alienígena visitaram o planeta azul ao longo dessas eras são apenas teorias, né, conspiração, essas coisas não existem, são histórias, são utopias, né, que tem crescido a cada dia, né, esse tipo de história. Desde 1947, desde o tempo que caiu aquele disco voador em Rússia, né, que é uma das evidências que eu vou mostrar a vocês, essas teorias mirabolantes, né, começaram a surgir, né, depois do incidente famoso lá de Rússia, né? Uma das pautas mais conhecidas, né, na ufologia mundial, né, hoje que a gente conhece, em que um OVNI teria sofrido um acidente, né, isso é o que eles dizem, né, teria caído em um rancho na localidade de Rússia, no Novo México, nos Estados Unidos, no dia 8 de julho de 1947. De acordo com o jornal Roosevelt Daily Record, a 509 graus, o grupo de bombeiros e então a Força Aérea, toda aquela movimentação do exército americano havia tomado posse dos destroços do suposto disco voador, né? Que até mesmo uma criatura, ou duas, não sei, foram capturadas, uma viva, são duas vivas no caso e uma morta, né? E aí você vê as fotos, né, do jornal da época, né, que isso teve repercussão no mundo inteiro, que até hoje a história conta, né. Contudo, isso foi somente a partir do final da década de 60, né, que o movimento hype, né, invadiu os veículos da mídia, TV, rádio, revistas, jornais, né, que algumas teorias, né, mais sérias sobre os astronautas, né, no caso desse incidente, astronautas de outros mundos, visitaram, né, que visita, né, e os diários, essas coisas, as teorias sobre visita de aliens no nosso planeta ganharam força, fazendo com que alguns autores que consagrassem, né, com livros de abordagem no assunto, né, alguns são verdadeiros clássicos, né, e best-sellers, tipo, além disso, um homem estava para chegar à Lua, né, nessa época também. E obviamente isso também contribuiu para transformar o assunto na moda, no caso, criar mais moda no assunto, né? Entre os escritores e pesquisadores, né, no caso daquela época, mais famoso desse período era Erich von Däniken, né, que é o dono do livro, criador do livro Eros, Deus dos Astronautas, né, Zacharias Sitchin, que é o 12º planeta, Michael Cremo, né, a história da secreta raça humana. Ganharam também Rankoff, as digitais dos deuses, né? Klaus Donner é um dos grandes pesquisadores da época também, de objetos arqueológicos, Bill Hall, o projeto Camelot Avalon. Quer dizer, existiam várias pessoas que, a partir daquele tempo, que começaram a investigar e criar livros, criar histórias, criar, vamos dizer, mais conteúdos sobre o evento, né? Daí você vê a foto do livro, né, de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, aí a capa do livro. E se você quiser obter esse livro aí, você tem lá no Google, lá tem lá o livro, vocês tem preço, tem tudo, certo? E vamos continuar com o estudo. Segundo a teoria, né, que eles têm em comum, a trajetória, né, a trajetória dos seres humanos na Terra não só tem sido influenciada por antigos astronautas, né, como, de acordo com muitos estudiosos de plantão, né, nós somos os filhos deles, né? E é isso mesmo, ou seja, os extraterrestres teriam vindo ao nosso planeta moldado, né, o ser humano, né, como eles é hoje, né, como ele é hoje, alterando o DNA, né, da raça que eles encontraram por aqui, né, no momento da sua chegada. No entanto, ainda é impossível provar tais alegações, né, mas se, né, os viajantes estelares realmente deixaram algo para trás, né, uma das coisas é certa. Existem muitos objetos suspeitos, né, enigmáticos, né, aqui no mundo, no nosso planeta, né, vários deles sem nenhuma explicação, né, plausível até hoje, e outros que foram feitos, né, pelo homem na época, né, mas supostamente prova a existência de vida extraterrestre, né. Confira alguns agora, vou mostrar a vocês as fotos. Aqui está um deles, ó, o primeiro, Triunfo do Verão, né,
Você vê que é uma foto de um tapete, né? Essa tapeçaria foi criada em Bruges, né, na Bélgica, em que em torno de 1538, atualmente ela está hoje em exposição no Museu Nacional de Bayreuth, né, ela é famosa entre os teóricos da conspiração, porque mostra claramente discos voadores pairando no céu, né, de acordo pelo tempo que ela foi pintada. Eles acreditam que nesse tempo existia esse tipo de eventos ufológicos que hoje acontece hoje, né, só deram uma paradinha, mas começaram da Segunda Guerra Mundial para cá, começou a aparecer essas coisas de novo, né, de acordo como se mudando de assunto, como se um homem quebrasse uma regra, né, que esses deuses astronautas, quando eles vieram, eles fecharam um acordo com o homem terrestre, né, ou talvez vamos dizer, com o antecessor, com nossos ancestrais, fecharam um acordo de andarem direitinho, sem guerra, sem armas nucleares, sem violência, que aí nós estaremos em paz, vocês em paz também. Só a partir do momento que o homem entrou em guerra, começou a ter guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, aí a partir daí começaram a ter novos eventos ufológicos novamente. Eu creio que seja assim, é a minha opinião, né, pessoal. Então, vamos continuar. De acordo com alguns estudiosos, né, a intenção do tapete era conectar os OVNIs ao governo, né, como uma espécie de símbolo de intervenção divina, né, deixando a seguinte pergunta no ar, né, como os belgas do século XV conheciam o disco voador, né, se mentalmente se não se conectavam com essas divindades, né. Segundo, o meteorito do Sri Lanka. Ao fuçar um meteorito caído há alguns anos no Sri Lanka, né, alguns estudiosos no assunto descobriram algo, né, bem interessante da estrutura típica daquele meteorito, daquele cometa, né, que caiu. Trata-se do que podem ser micróbios extraterrestres, né? Nada de origem terrestre, tudo de fora, né? Então, de acordo com os estudiosos que pesquisaram, o professor Chandra Wickramastriji, que é um nome bem esquisito de falar, desculpa se eu não falei direito, né? Os fósseis fornecem evidências, né, convincentes, né, da pesparmia, né, que é no caso a hipótese de que a vida existe em todo o universo, né, e sendo disseminada, ou seja, sendo disseminada por meteoritos e outros detritos espaciais sólidos que caem do espaço, né. Mas sua reputação não ajuda muito, né, no caso, para confirmar essas informações. Os traços da vida que o objeto apresenta são, na verdade, espécies de águas doces, são espécies de água doces, bem comuns na Terra, né, que parece indicar que o objeto tenha sido contaminado durante a sua estadia aqui no nosso planeta. Terceiro, a engrenagem de Vargrosky. Há alguns anos, um homem encontrou um pedaço estranho de uma espécie de máquina, né, que em Vladivostok, que é na Rússia. O objeto se parecia com um pedaço de roda deitada e foi incorporado a um pedaço de carvão que ele estava usando para acender uma fogueira, né? Embora encontrar partes de máquinas antigas seja algo bem comum no país, curiosamente bateu no cara, fazendo com que ele fosse atrás de informações a respeito do objeto. Testes revelaram que a peça era de alumínio, quase puro, né? Ou seja, que com certeza tinha sido feita artificialmente há mais de 300 milhões de anos, né? Sendo que a humanidade veio a descobrir isso apenas em 1825, né? De acordo com os cientistas, eles desejam executar novos testes a fim de aprender, né, mais sobre o misterioso artefato. 4. O rosto de pedra da Guatemala. Aí você vê o rosto, né? Por volta dos anos 30, alguns exploradores encontraram uma enorme estátua de arenito, né, no meio de uma selva escondida na Guatemala. O rosto esculpido na pedra, com o crânio alongado, fino, né, não parecia pertencer a ninguém, né, a ninguém do povo antigo, aqueles que a gente confere nos livros de história. Muitos pesquisadores afirmam, né, também que as características originais da estátua representam um membro de uma civilização alienígena, né, antiga, que era muito mais avançada do que qualquer uma das raças pré-hispânicas da América na época, né. Alguns até especulam que a cabeça pode ser apenas uma parte, né, da construção, que muito maior por baixo talvez exista o resto, né. Como ocorre com Moás, né? As Moás, também conhecidas como cabeça da ilha de Páscoa, né?
Infelizmente, é provável que a verdade nunca venha à tona, né? A cabeça foi utilizada para a prática de alvo por tropas revolucionárias, e suas características foram totalmente danificadas. Vamos para a quinta evidência. Quinta evidência: a glorificação da Eucaristia. Também conhecida como disputa da Eucaristia, trata-se de uma pintura do século XV, né? Feita em 3 partes pelo pintor italiano Ventura Celebini. As 2 últimas são relativamente normais, retratando autoridades religiosas em um altar, né? Até aí tudo bem. No entanto, a parte de cima mostra a Santíssima Trindade, Pai, Filho e uma pomba, que representa o Espírito Santo, uma pomba branca, né? Olhando para baixo e segurando o que parece ser um satélite no espaço, muito semelhante a um velho Sputnik, com um acabamento metálico, antenas telescópicas e luzes inusitadas, né? Nada terrestre, que parece ser, né? Apesar de ufólogos e teóricos, né, dos antigos astronautas afirmam que a obra prova a existência de vida extraterrestre, especialistas em analisar esse tipo de arte foram rápidos em desmentir, né, as opiniões dos caras, né? Segundo eles, o estranho objeto é uma, vamos dizer, expandera mundi, né? Tipo assim, uma representação do universo comum, né, na arte religiosa, em que as estranhas luzes, que é o satélite, né, no satélite, seriam apenas o Sol e a Lua, e as antenas centros representando a autoridade, né, do Pai e do Filho. Será mesmo isso, né? Vamos para a sexta evidência: a pedra misteriosa de $500 mil. Aí você vê a foto. Em 1998, um andarilho chamado John J. Willis notou algo, né, sobressalente, metálico e bem estranho no chão. Após a escavação e a limpeza do objeto, ele acabou encontrando um componente elétrico estranho ligado a ela, né? E teria sido feito pelo homem, pouco se assemelhava, né, a uma tomada elétrica. Detalhe: depois de uma análise geológica, foi constatado que a pedra teria cerca de 100 mil anos de idade. A rocha logo se tornou, né, um mistério bastante conhecido, né, no universo do OVNI, né, no caso da ufologia, se tomando destaque nas revistas de UFO e Forteano, Forteana Times, que é dedicada aos fenômenos misteriosos. De acordo com Williams, né, que é o engenheiro que descobriu esse artefato, o componente eletrônico embutido na pedra não foi colocado o soldado, né, no granito. Na verdade, a rocha provavelmente foi formada em torno do dispositivo, né? Porém, muitos creem que o achado de John é uma farsa completa, né? Além disso, a pedra tem uma certa semelhança com rochas, né, de calor, usadas para manter os lagartos de estimação aquecidos, né? Quer comprar o objeto, no caso, né? O museu está em leilão esse objeto e, né, em disposição, né, em depositar na conta de Willis, né? É bem interessante esse artefato. Vamos para a sétima evidência: artefatos do governo mexicano. Aí você vê a foto. Em 2012, o governo mexicano revelou uma série de artefatos maias, né, que tinham sido protegidos por 80 anos como segredo de Estado. Aqueles objetos lendários, casos, são top secretos, né? Esses objetos foram encontrados em uma pirâmide, né, inexplorada, na região dos locais mais investigados das antigas cidades mexicanas, né? Todavia, parece que esses itens, né, carecem de prova científica, né? Assim como as imagens que vazaram na web, existe a possibilidade de que os artefatos, né, serem falsos, né, e terem sido feitos por um artesão local. Aliás, um documentário sobre o assunto estava em fase de produção, né? Os investigadores mandaram interromper tudo o que já tinha sido feito, né? Estranho, né? Vamos para outra evidência: o mistério da esfera da família Betzer. Você vê a foto aí? Quando a família Betzer estava examinando os danos causados, né, por um incêndio que dizimou 88 hectares na floresta, né, de sua propriedade,
que eles moravam, uma estranha descoberta veio à tona. Uma esfera prateada, né, com cerca de 20 centímetros de diâmetro, né, e completamente lisa, exceto um estranho triângulo alongado, né. E inicialmente todos suspeitariam que pudesse ser um objeto da NASA, ou até mesmo um satélite espião dos soviéticos, né. Na dúvida, eles guardaram o estranho objeto. 2 semanas depois, o filho da família estava tocando guitarra na sala em que o objeto estava, né. De repente, ela começou a reagir às músicas que ele já corria tocando. Ela começou a reagir, emitindo um som pulsante, ou seja, emitindo um som pulsante e uma ressonância, né, que perturbou, né, o cão da família. Com isso, os Vets começaram a observar a bola mirabolante e perceberam que ela parava e mudava de direção. Por exemplo, quando empurrada pelo chão, a esfera acabava voltando para as mãos de quem o empurrava. E além disso, o artefato parecia funcionar a partir da energia solar também. Quer dizer, tornando-se visivelmente mais ativo aos dias claros. Bem estranho. Aí você vê a foto da esfera da família. Jornais respeitados da época, como o New York Times e outros, né, enviaram jornalistas para fazer testes e ver o milagre da esfera, né? E no caso, que repercutiu, né, repetiu várias vezes esse tipo de truque, se repercutiu no mundo inteiro. E aqueles que estavam presentes na casa de Betts, e os cientistas também que foram enviados para representantes de militares e do exército da época, quiseram levar a esfera para fazer exames, fazer algum exame mais detalhado. Mas a família não deixou, né, levar o objeto. E até hoje não existe explicação para o caso inusitado da bola estranha, né? E, no entanto, muitas teorias tentam explicar a sua possível natureza, mas até hoje, penúltima evidência. O homem-lagarto sumério. O sítio arqueológico de Ubaid, no Iraque, é uma verdadeira, vamos dizer, mina de ouro, né, para os arqueólogos, né, historiadores de plantão. Nesse local, né, já foram achados diversos objetos de uma época pré-suméria, chamado período Ubaid, ou seja, chamado período Ubaid, que em 5.900 a 4.000 anos antes de Cristo, com uma série de estátuas representando lagartos humanoides, indicando que eles eram propriamente deuses, né, como alguns mitos egípcios, né, que alguns deles tinham cabeça de animais, essas coisas. Mas sim, se fosse uma raça de lagartos humanos, como se fosse uma raça de lagartos humanos, né? É óbvio que as teorias dos antigos astronautas logo deduziram que elas representavam tipo assim, são os reptilianos, né, que costumavam vagar pelo planeta azul, que é o nosso planeta, e talvez ainda estejam por aqui, né, de acordo com as teorias, né, de algumas teorias da conspiração, né? Embora isso pareça improvável, né, muita gente no mundo afora a verdadeira natureza, né, das estátuas dos lagartos, que continua até hoje um mistério. Vamos para a última evidência. Os aviões antigos dos Incas. Os Incas e outros povos pré-colombianos deixaram alguns artefatos, né, extremamente intrigantes no planeta. O mais estranho são, provavelmente, né, os chamados aviões antigos, né, objetos pequenos e dourados, né, que parecem aviões e jatos. Antes pensavam-se que as estatuetas tinham sido feitas apenas para se parecerem com animais. Contudo, com o crescimento da ufologia e suas teorias mirabolantes, né, as características desses objetos foram associados aos aviões, né, de combate, desde a cauda, né, de estabilização até o trem de pouso. Alguns crentes, né, do universo dos astronautas antigos até mesmo construíram modelos de aviões, né, com as proporções desses aviões antigos, equipando, né, as hélices e os motores a jato. Tudo isso trouxe algumas especulações de que os Incas pudessem ter entrado em contato com os extraterrestres, né, ou com pessoas capazes de construir aeronaves avançadas, né, vida do futuro. Será, né? Para variar, até hoje não existe, né, nenhuma explicação plausível, né, que seriam essas estatuetas. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi um verdadeiro estudo de história antiga, né? E espero que deixem seus likes e se inscrevam no canal Universo Superior. E bem-vindo ao Universo Superior. Até mais.